Olá, bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Este é o programa Ler para Ser e hoje eu converso com a professora Célia Regina Cavicchia Vasconcelos, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a sua relação com a literatura, os livros e a sua formação em letras também. Muito obrigada pela sua participação, Célia. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né? Vamos começar contando, então, antes de falar sobre os seus livros, sua participação em coletâneas, sobre poesia, né? A gente pode falar sobre tudo isso hoje, mas vamos falar um pouquinho sobre a sua formação aí como professora, como começou a sua relação aí com a literatura? Olha, eu me formei em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Aí depois eu percebi que o meu forte era a sala de aula, o tablado, né? Então eu acabei indo para a área acadêmica, fiz letras e fiz também pedagogia, né? E acabei fazendo mestrado em literatura brasileira aqui na Unesp. Mas a senhora teve uma atuação aí como jornalista também, né? Eu tive sim, eu trabalhei em São Paulo, na antiga Gazeta Esportiva, que fazia parte da empresa Folha da Manhã, onde funciona a Folha de São Paulo. Tive sim. E aí eu dei aula de literatura e redação no ensino médio e pré-vestibular. E dei aula nos cursos, em 3 faculdades aqui em Rio Preto, nos cursos de jornalismo, de letras e de pedagogia. Bom, posso presumir a partir daí que você sempre gostou de escrever, né? Como é que foi essa relação com a escrita? Na verdade, eu não nasci escritora, né? Porque com 4 filhos, dando muita aula, sobrava muito pouco tempo. Mas pela experiência em sala de aula, nos últimos anos, já preocupada com a aposentadoria, né, a gente quer tentar novas formas de viver, eu acho, né? E isso foi muito bom para mim. Então, nos últimos 5 anos, eu comecei a tirar do fundo do baú alguns textos que eu já tinha, comecei a escrever outros, né? E agora, por incentivo de muita gente, por estar no meio de escritores, de artistas de forma geral, eu recebi bastante ânimo, incentivo para realmente investir nessa área, né? Então, na área de poemas, por exemplo, eu fiz parte, eu comecei publicando nesse livro aqui, organizado pelo Raul Marx, Cidade Poética, né? que é do projeto de iniciativa pública do Nelson Seixas, e eu acho isso muito importante. Eu acho que isso incentiva as pessoas, né, na área da escrita e faz nascer escritor, né? E eu acho que foi esse meu caso, né? Então, eu devo muito a essa publicação. Depois, eu participei de outra coletânea, eu acho que um poema para cada noite, e junto com mais 5 escritoras, na época da pandemia, essa coletânea foi organizada pela Patrícia Buzini, né? Faces de Cronos, Vozes Femininas na Pandemia. Nesta coletânea eu tenho 20 poemas, né? Agora, na área de contos, né? Na área da prosa, eu participei e participo de algumas coletâneas, né? Participei de 3 coletâneas organizadas pelo Zanetti, e também a iniciativa privada é muito importante para incentivar a gente, né? Eu lembro que uma coletânea é Ser Pai, outra foi Gostosuras de Mãe, e a mais recente Essa é a Nossa Canção. E eu faço parte de um grande projeto. Vou fazer um pouco de propaganda aqui, claro, tá? Vamos falar assim. Esse projeto é Elos da Língua Portuguesa. É um projeto bastante ousado que está reunindo escritores dos 9 países que têm como língua oficial a língua portuguesa, né?
E, inclusive, eu faço o papel de revisora dessas coletâneas desde o 2º volume. Esse é o 4º volume. Cada volume é dedicado a um país. E o interessante é que nós vamos em cada país para o lançamento lá, né? Muito bom. E a iniciativa é da imbatível escritora, empreendedora Samira Camargo, que você deve conhecer, não é? Junto com o João Paulo Vani, e uma poetisa que também já foi presidente da Associação Portuguesa de Poetas em Lisboa. Ela, inclusive, está aqui no Brasil, né? E então é isso, sabe? Eu acho assim que também esse projeto foi um grande incentivador para mim. Eu não poderia deixar de fazer parte. Ontem, inclusive, foi o lançamento do edital para o 5º volume, né? Então, nós já estamos começando a receber textos para a publicação no 5º volume. Então, sem dúvida alguma, né? Eu não tenho um livro solo ainda. Mas eu pretendo, Mariana, este ano ainda lançar. Ele já está com o editor, né? É que eu fiquei muito doente e durante 1 ano e meio, você já viu, processo de quimioterapia é muito pesado, desgastante. Eu não sabia que fosse assim, a gente fosse ficar tão inerte por um tempo. Mesmo assim, eu fui corrigindo coisas, corrigi todo o 4º volume nessa fase. Consegui fazer 2 poemas só em 1 ano e meio. E esse meu livro solo se chama Águas, Vinhos e Virtudes, né? E eu pretendo lançar ainda este ano, tá? E este livro, então, está pronto já para ser lançado? Está pronto, já está sendo editado. Processo de edição. Eu queria voltar um pouquinho, a senhora mostrou para a gente, então, esse livro, né? Elos da Língua Portuguesa, esse projeto. Eu estou vendo aqui, são muitos escritores, são todos de que origem? São do país todo. Já participaram escritores de outros países. É um trabalho muito grande, né, para captação dos textos, para correção dos textos, mas é uma equipe muito entrosada e unida e está dando assim resultados excelentes, sabe? São sempre cerca de 83 escritores. E o objetivo é fazer esse elo mesmo, né? Fazer essa conexão esse elo, né? A gente vai agora, dia 20, lançar esse 4º volume em Caruaru, né? Eu vou junto, depois de quase 3 anos sem viajar, agora eu vou junto para fazer esse lançamento. A senhora mostrou outras coletâneas aqui, né? Por exemplo, o de poemas, né? Cidade Poética. Que é esse primeiro aqui, e a senhora já tinha esses textos prontos antes ou foram escritos para essas obras? Como que foi? Não, esse daqui do Faces de Cronos eu já tinha. Os textos foram só assim, terminar, finalizar. Agora, o Cidade Poética, realmente, eu fiz exclusivamente para esse livro. Muito, assim, importante, sabe? Foi, assim, um ânimo e um incentivo muito grande para mim. Que foi uma coletânea durante a pandemia também, né? Um momento em que muitos escritores estavam, né? Toda a sociedade, né? Num momento de muita tensão, isolamento. Foi uma forma de reunir esses autores locais e despertar, e como a senhora falou, dar um ânimo, né? Nesse momento. Isso, exatamente. Todos nós de máscaras, né? Num lançamento em plena pandemia, eu acho que foi muito importante. E a gente conseguiu registrar grande parte desse momento.
A senhora falou alguns nomes aqui, João Paulo Vânia, Patrícia Buzini, o Zanetti, né, que é editor também, essas pessoas que movimentam aí o setor cultural, literário de São José do Rio Preto, e a senhora também comentou da importância do incentivo de outros escritores, outros autores, né? Rio Preto é forte nisso, né? Muito forte, sabe? A Samira Camargo, ela é tão empreendedora, né, que ela não larga do pé do prefeito, inclusive, por causa da Praça dos Escritores, que ela abraçou o projeto, abraçou essa causa e, sem dúvida alguma, vai sair. Que é uma homenagem aos escritores da cidade, sim, aos né? escritores da cidade. Tá? E essa interação com outros escritores, né, incentivou a senhora a voltar a escrever ou iniciar aí as publicações. Isso, exatamente. Inclusive, eu também, o ano que vem, eu pretendo publicar na área acadêmica o meu texto com base na minha dissertação de mestrado, né? Eu analisei a obra Os Ratos, do Dionélio Machado, do ponto de vista das alegorias, símbolos, das metáforas, né? E agora, Mariana, eu faço parte de uma ONG que se chama Amor Exigente, já com 40 anos de existência no Brasil e 30 anos de existência em São José do Rio Preto, né? É um programa de vida que atende famílias de dependentes químicos, né? Apoia os próprios dependentes, pessoas com problemas de comportamento e relacionamento. E dentro desse programa eu faço parte, junto com mais 6 pessoas, cada uma de um lugar, de Araraquara, uma de Sumaré, outra de São Paulo, outra de Campinas, né? Outra aqui de Rio Preto. Então a gente faz parte de um programa nacional de prevenção, né, ao álcool e outras drogas. Eu estou falando isso porque a gente já redigiu muito material específico, gravou muitos vídeos, né, para formação de educadores para levar esse projeto adiante, principalmente junto às escolas. Mas a gente agora está escrevendo um livro a 6 mãos, né? A gente está escrevendo um livro e se chama Valores e Virtudes, né? É um programa de prevenção com o amor exigente. Então, 5 capítulos estão praticamente prontos e a gente pretende lançar o ano que vem também, durante o Congresso Nacional e Internacional de Amor Exigente, que vai acontecer em Belo Horizonte, em junho do ano que vem. E aí, quais são as informações que esse livro vai trazer? Olha, cada capítulo é uma virtude. Então, a gente trabalha, por exemplo, a virtude da disciplina, da fidelidade, do respeito, né? Da humildade. Inclusive, até vai ter um capítulo sobre felicidade, da perseverança, né? Então, é de formação da criança e do jovem mesmo, tá? E aí mostra como os livros, né, são importantes para reflexão, para formação, né, para a formação do cidadão mesmo, né? Exatamente, exatamente, né? Essa questão da formação que você disse, por exemplo, a literatura, ela contribui muito para formar um leitor capacitado para conhecer mais profundamente a sociedade em que ele vive e para conhecer mais o homem que vive nessa sociedade, né? Seja tanto a sua sociedade como a de outros países e assim por diante. Eu vou só lembrar aqui, eu posso fazer? Claro. Não tem como, né? A gente lembra de muitas coisas, né? Então, por exemplo, se eu quiser verificar usos e costumes, né? Eu vou perceber isso muito na literatura brasileira. Um romance, um simples romance como A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, que é um romance que tem uma historinha de amor que a gente chama Água com Açúcar, né?
mas é um romance que traz usos e costumes do Rio de Janeiro, né, do século XIX, os tipos de festas, os tipos de músicas que eram veiculados, danças, até nas festas os tipos de bebidas, né, de quitutes, salgadinhos que eram servidos, né. E o comportamento das famílias na época, né, que criavam mocinhas para costurar, bordar, tocar piano e para casar. E só os meninos é que iam para a faculdade na época, então é muito importante isso da gente ver. E assim são outros livros, né? Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, mostra o surgimento dessa característica malandra do brasileiro, né? Que ele teve que usar dessa malandragem para poder sobreviver numa sociedade, né? O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que mostra o surgimento da favela no Brasil, mas o mais importante, as causas desse surgimento, né? Que foi uma abolição dos escravos que não deu educação, orientação para o mercado de trabalho nos grandes centros urbanos, aí originaram-se as favelas, né? E sem dúvida alguma, a gente poderia aqui citar muitos outros escritores, né? Agora, não resta dúvida que o Machado de Assis, que é um dos grandes escritores, ele foi um grande analista da alma humana. Então, cada texto do Machado de Assis que eu leio, eu sei que eu vou encontrar ali um comportamento humano. E aí não é só brasileiro, é um comportamento internacional do ser humano de modo global, né? Do ser humano global. Eu adoro, por exemplo, os contos dele, A Causa Secreta, que mostra a questão do indivíduo sádico, masoquista, né? O conto O Espelho, que mostra o ser humano preocupado mais com a aparência do que a essência, e assim por diante. Agora, é interessante, Mariana, que alguns escritores, né? Aliás, uma grande parte de escritores conseguiram mostrar essa questão social, né, nos textos do seu tempo, né, e a questão do comportamento humano, utilizando-se de metáforas, alegorias e símbolos, né? E nesse sentido, não resta dúvida que dois grandes escritores são o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Então, é claro que John Hélio Machado usou isso, Machado de Assis também, os seus textos têm muitas alegorias e símbolos, né? Mas Guimarães Rosa e Clarice Lispector é muito interessante. E a gente fala de formação, né, do cidadão. E esses livros que usam alegorias, metáforas e símbolos, eles têm um diferencial que eles levam a criança e o jovem a fazer mais reflexões, porque eles precisam, assim, queimar o raciocínio para descobrir qual é a alegoria, qual é o símbolo, né? Então, tem muitos textos da Clarice Lispector, de Guimarães, que podem ser trabalhados no ensino fundamental e faz essa reflexão, né? A gente fala assim, existe um discurso que é empregado muito até de forma vazia, em que os educadores falam, é preciso ensinar, né? Ou profissionais da educação, é preciso incentivar, refletir, né? Só que a gente percebe com os anos de experiência didática, né, e de docência, a gente percebe que não se mostra o caminho para fazer isso. E a literatura mostra, isso é que é importante. Então, que esses textos, usando metáforas, né, alegorias, símbolos,
eles ensinam o indivíduo a fazer reflexão, o indivíduo a raciocinar, né? E conhecer mais a alma humana e a sociedade. Eu gostaria aqui de fazer um parêntese, né? Porque hoje a literatura, o texto literário é deixado muito ao encargo da escola. Sim. E a gente sabe que a família que é uma grande incentivadora, os parentes, o ambiente da casa, né? É lógico que nem todos os filhos seguem a mesma, sim, mas isso é uma tarefa de todos os profissionais de uma escola e não só do professor de literatura, do professor da área de língua portuguesa, porque é tudo jogado, né, como se leitura fosse só da área deles. Então é nesse sentido que eu lembro da minha época de ensino médio em Fernandópolis. Eu morava em Fernandópolis, minha família toda de lá, e eu tinha uma professora de história, né, chamada Rosinha, abençoada Rosinha. Foi assim, né? A gente está falando de formação de escritores, formação de cidadania principalmente. E eu me lembro que ela ia dar aula sobre, por exemplo, o fanatismo religioso no Brasil. Então ela deu o livro Os Sertões, né, de Euclides da Cunha para a gente ler. Veja, era segundo ano do ensino médio, né, para mostrar as transformações, né, e na segunda Revolução Industrial, época em que surgiu uma nova classe social que foi o proletariado. Ela fazia a gente ler Germinal, do Émile Zola, um francês, né, que mostra os pais tendo que trabalhar nas minas de carvão mineral nos arredores de Paris, e eles deixavam as crianças sozinhas. Então já foi o começo, né, para que as crianças se desvirtuassem, porque elas tinham que conseguir comida na rua, por exemplo, né. Fazia a gente ler o livro Oliver Twist, do Charles Dickens, né. Então, que Londres começou com uma urbanização muito desorganizada, e surgiram muitos ladrões, e esses ladrões se utilizavam da mão de obra infantil para roubar para eles. É o caso do personagem órfão Oliver Twist. E não era só isso, não. Ela fazia a gente ler sociólogos. E o interessante é que a gente lia. Era muito difícil para idade da gente, mas a gente lia. E a partir daí ela fazia uma conexão com outras disciplinas também. Esse registro histórico. Muito. Isso ajudou muito em literatura para mim, nas minhas aulas de literatura, né? Ela deu, por exemplo, Gilberto Freire, para mostrar o problema da monocultura de cana-de-açúcar no Nordeste, senhores de engenho de um lado, escravos do outro. Então a gente leu Casagrande, Senzala, Sobrados e Mucambos. Já pensou? Depois, para saber melhor sobre o cangaço, o fanatismo, ela deu outro sociólogo, o Rui Facó, né, que é mais recente. Então, assim, veja, toda disciplina tem livros necessários e que ajudam o indivíduo a entender. É uma pena que hoje a gente está muito preocupado com o vestibular e a gente não abre mais esse leque. Mas eu tive essa formação de cidadania, eu tive sem dúvida alguma graças a essa minha professora Rosinha. Olha a importância do professor, do docente na nossa formação também, não é, Mariana? Nesse incentivo, ela trazer obras que tenham conteúdo, né, que vocês puderam explorar, refletir, aprender sobre história, sobre costumes, sobre vários acontecimentos aí do Brasil também. Só para completar,
Inclusive, eu tive em jornalismo, em São Paulo, um professor chamado Virgílio Noia Pinto, dava aula de História da Comunicação. Ele fazia a mesma coisa, ele dava aula só utilizando textos literários. Eu acho que esses dois professores beberam da mesma fonte, sem dúvida alguma. Que conhecem essa importância. Como a senhora falou também, não depender somente da escola, né? Os pais têm que proporcionar, principalmente hoje em dia, né, que as crianças têm tanta informação à disposição, mas direcionar para boas informações. Isso, exatamente. E a senhora, ao longo desses 38 anos, 38, né, como professora, no ensino fundamental, ensino médio e faculdades também, ensino superior, o que a senhora observou dos estudantes? Teve uma mudança aí de comportamento? Os estudantes liam mais antigamente? Olha, a gente podia dar livros mais profundos, né? Agora, Mariana, eu dei aula principalmente no ensino privado. Eu dei aula durante 14 anos no ensino público e dei aula mais tempo no ensino privado, né, médio e pré-vestibular, e 22 anos na faculdade. A única diferença que eu achei assim é em relação à disciplina, né? Os alunos eram mais disciplinados e nos últimos 5 anos foram muito pesados, eu achei, né? A indisciplina, mesmo no setor privado de ensino, passou a ser um problema. Mas eu posso dar graças a Deus que eu sempre tive coordenadores muito importantes e que ajudaram muito a resolver determinadas situações. Isso foi muito importante. E a senhora tem aí algum caminho para os educadores, também para as famílias, né? Para esses jovens de hoje que estão mais ligados nas telas, em outras formas de obtenção aí das informações, né? Como que a gente faz para incentivar a leitura? Olha, eu acho que pode ser até utilizado, né, a própria tela, né, um texto, um conto, um poema que ele vai encontrar na própria tela. E hoje nós temos, por exemplo, Machado de Assis, todos os textos dele já são baixados em plataformas, né? Então pode-se começar a partir disso. Pode ser utilizada a própria tela para ele fazer pesquisa a respeito, né? Isso é muito importante, né? Eu me lembro de que em aula de redação o aluno falou: professor, eu estou repetindo muito tal palavra. Eu falei assim: abre o celular e pesquisa a palavra e coloca sinônimos. Você vai encontrar um monte de sinônimos para a palavra. Então, esse é um uso adequado da tela em sala de aula, né? E que vai ajudando. Agora, o uso da tela depende muito da família em impor limite, né? Porque a escola arrumou um jeito confortável, proibir a tela dentro de sala de aula. Não é esse exatamente o caminho. Ela tem muita função na didática, né, no conteúdo, tem muita função. E é uma forma de ajudar o aluno a pesquisar, né? Sem dúvida alguma. E é importante a gente ressaltar aqui, né, uma coisa que a gente sempre fala, principalmente entre os professores, que quem lê mais é um melhor escritor também, vai desenvolver um texto melhor, né, tem um vocabulário mais amplo. Isso é importante a gente sempre ressaltar. Tem, porque ele fica em contato com a palavra escrita, né? E muita coisa que ele não conhece, ele passa a conhecer. Isso é a importância de ver textos mais antigos, em que a gente resgata, né, esse vocabulário, textos atuais em que a gente verifica o vocabulário utilizado atualmente. Isso é muito importante. Sem dúvida alguma, não só enriquece o vocabulário, como a habilidade na escrita também. E na interpretação de texto, inclusive, Exatamente. Que é importante para qualquer área, né? Exatamente, porque você vai mostrando caminhos de interpretação e ele vai aprendendo, né? Porque um texto foi construído por alguém e ele pode e deve ser desconstruído. E é nessa desconstrução que a gente percebe, né, como ele foi construído, e isso ajuda o aluno a escrever. É muito importante. Eu aprendi isso
numa aula com o grande professor, né, e teórico da literatura brasileira, o Antônio Cândido. Então, aí ele desconstruía textos e fazia a gente a reconstruir. Isso é muito importante. Um exercício muito bom, né? Muito bom. Inclusive para outras áreas, né? Como a gente comentou, eu tenho acompanhado um grupo aí de estudantes de matemática focados em raciocínio lógico, e o que falta um pouquinho talvez seja a interpretação de texto, que está aí relacionado até com essa área de exatas. Exatamente. Muitas vezes a gente aplicava muita prova numa semana de prova e às vezes a gente ficava num horário em que estava sendo aplicada a prova de matemática, de química e física, e a gente percebia que o aluno não sabia o que ele tinha que fazer porque ele não sabia ler. Não sabia ler e interpretar. Né? E chamava a gente tinha que interpretar para ele. Ah, é isso que está falando aqui? Então é muito interessante isso. Bom, a senhora deu uma aula praticamente aqui para a gente hoje nesse programa. Mania de professor. A gente aprendeu muito, muito importante para quem está nos assistindo, para nós também aqui da TV Câmara, né? E ressaltar mesmo, evidenciar essa importância da literatura, dos livros, qualquer linguagem que seja, né? Poesia, prosa, todas as linguagens trazem uma informação importante, independente da forma. E eu quero saber se a senhora pretende aí continuar, já tem então o lançamento previsto do seu livro? Eu pretendo lançar final de setembro, começo de outubro, né? Porque eu tenho muito compromisso médico com viagem, né? E quero finalizar bem, né? Demorei tanto para fazer nascer uma produção minha, então eu quero caprichar. E agora, quais são os planos? Continua escrevendo? Consegue fazer essa produção? Consigo, né? A gente tem muita inspiração, né? Inspiração, vamos supor assim, os temas que eu abordo são temas da própria experiência de vida, alguns textos são até uma exorcização de demônios que a gente diz, né? Outros textos vêm dessa experiência em sala de aula. Eu gosto muito de poemas que se utilizam muito da simplicidade, da sonoridade, da musicalidade. Então, para mim, Alfonso de Guimarães com o poema Esmalha, Manuel Bandeira, né? Quase todos os poemas dele são muito simples e de temática muito profunda, e ele usa uma sonoridade incrível. Por exemplo, a estrela, né? Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Olha, frustração é uma característica da maior parte da obra do Manuel Bandeira, e ela está presente num poema tão simples assim. Eu acho isso muito importante. E assim muitos outros escritores, né? Do João Cabral de Melo Neto, eu gosto muito daquele longo poema Morte e Vida Severina. E eu gosto exatamente por causa dessa musicalidade que ele obtém da cultura regional e que é uma transposição, né, do repentista, da sonoridade de literatura de cordel. Inclusive, o meu primeiro poema, que abre o meu livro, que eu vou publicar este ano, chama-se Batismo e utiliza essa característica sonora de Morte e Vida Severina, né? Agora, na prosa, além, é lógico, dessa sonoridade, dessa conexão com o ritmo, eu gosto muito dos autores que se utilizam do discurso indireto livre, né? E o indireto livre, o discurso indireto livre foi um diferencial para que essas obras fossem consideradas obras-primas, né? Igual Fogo Morto, de José Lins do Rego, Vidas Secas e Angústia, do Graciliano Ramos, né? Do Dionélio Machado também, Os Ratos, né? E agora, olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu tive muita inspiração no sentido de dar ânimo, né?
de ser assim um grande incentivo dos escritores locais, dos artistas de outras áreas, principalmente das artes plásticas, né? Eu até nem vou citar um porque eu vou cometer injustiça com todos os outros. Então, isso é muito importante, né? E eu estou fazendo o resgate de situações, de passagens da minha existência, tentando utilizar todos esses elementos e conteúdos de docência pela vida fora. Bom, Célia, a gente já fica aí na expectativa do seu livro, pode vir aqui mostrar pra gente, a gente fazer uma divulgação, vai ser um prazer. E muito obrigada por essa aula, que hoje a gente poderia ficar falando horas, né? Te ouvindo aqui, aprendendo mais sobre literatura brasileira. Então já fica o convite aí para próximas oportunidades também. Tá, eu vou trazer meu livro aqui, com certeza. Eu tenho uma amiga, a gente faz muita palestra no nosso grupo voluntário, inclusive eu vou fazer uma hoje sobre comportamento e no final ela fala assim, obrigado pela sua aula, em vez dela falar obrigado pela palestra, ela fala, que não tem jeito, a gente não... É o meu sonho, o meu campo, né? Foi a minha vida dedicada e dar aula, né? Essa docência está enraizada em mim, sem dúvida alguma. E é muito importante para todos nós que temos a oportunidade de ouvi-la. Obrigada, Mariana. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada aos meninos, inclusive o Wagner foi meu aluno. É o nosso cinegrafista Wagner. E muito obrigada pelo convite, pela participação, tá? Na próxima eu prometo que eu falo menos, Imagina, tá bom? Quanto mais melhor pra gente. Muito conhecimento, muito importante para todos nós, né, que estamos aqui assistindo esse programa. Espero que você tenha gostado. Se você quiser rever este programa, ele está disponível no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto, também durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.